Fala, minha galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o múltiplo preço-valor patrimonial, né, conforme eu havia prometido para vocês. Por que que eu quis fazer esse vídeo, né, para a gente poder se aprofundar um pouco nesse múltiplo? Porque tem muita gente que comete equívocos, né, quando usa esse múltiplo chamado preço-valor patrimonial, que nada mais é do que você pegar o valor de mercado da empresa e dividir pelo valor patrimonial, é o patrimônio líquido daquele ativo, daquela ação, daquela empresa, tá? Então, se você tem um PVP igual a 10, significa que aquela ação está sendo negociada 10 vezes o valor patrimonial dela, tá? E aí, com base nisso, várias pessoas cometem o equívoco de falar que tá caro, tá barato, né? PVP igual a 10 é caro, PVP igual a 2 é barato. Isso vai depender muito do contexto. É importante você entender o que está por trás, né, desses números, tá bom? Bom, antes da gente conseguir prosseguir, gostaria de pedir a vocês para poder compartilhar esse vídeo com amigos, né, que gostam de investimentos. Ativa o sininho para vocês receberem a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo no YouTube e, obviamente, se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, eu estou aqui com alguns artigos aqui do Damodaran, né, que é o considerado o pai do valuation, e aí aqui eu vou explicar para vocês essa tradução aqui para ficar claro para vocês, né? Esse P barra BV, tá? É price, né? Barra BV, BV é book value, significa o valor patrimonial contábil, né, da empresa, tá? Então essa é a tradução do PVP para o inglês, tá bom? E aqui então eu vou passar também o link sem que vocês quiserem analisar esse estudo completo da Modaran, eu vou passar para vocês se aprofundarem, tá? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, mas a gente vai se atentar às partes mais importantes aqui, senão fica muito longo, tá bom? Primeiro, esse gráfico aqui importantíssimo, ó, que ele faz uma distribuição do ROI em relação ao preço valor patrimonial. Na verdade, não é em relação ao ROI, é em relação à diferença do ROI e o custo de capital próprio, né? Para quem ainda não sabe o que, que é o que significa custo de capital próprio, né? O que, que significa custo de capital, custo médio ponderado de capital, que é o WACC, né? Para quem não sabe nada disso ainda sobre valuation, eu sugiro vocês verem o meu vídeo, né? Minha aula sobre valuation, para vocês entenderem um pouco melhor. Mas nada mais é. O que, que é o cost of equity, né? Que está escrito aqui, ó, cost of equity. O que, que é o custo de patrimônio, o custo de capital próprio? Nada mais é do que os recursos, né? O quanto custa para a empresa usar os recursos dos acionistas, né? Para poder investir, fazer investimentos e fazer o negócio crescer. Basicamente é isso. Lembra lá quando eu expliquei para vocês sobre o retorno sobre capital investido, né? O retorno sobre capital investido você sempre compara com o WACC, que é o custo médio ponderado de capital, que considera as duas coisas, tanto o custo da parte dos acionistas quanto o custo da parte da dívida, né? E aí junta as duas coisas, forma o WACC. Então o ROIC sempre vai ser considerado em relação ao WACC, né? E o ROI sempre vai ser comparado com o cost of equity, com o custo de capital próprio, tá bom? Quanto maior essa diferença de ROI menos custo de capital próprio, né? E também, quanto maior a diferença do ROIC menos o WACC, maior é a geração de valor, né? Esse conceito vem do chamado EVA, Economic Value Added, valor econômico adicionado, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso é só ir lá no meu site do Escola da Fortuna, tem artigos sobre isso, enfim, pode pesquisar na internet aí, tem várias coisas também falando sobre o EVA, tá bom? Então, o que que esse gráfico aqui é importante? Olha só, ele mostra para você que quanto maior essa diferença do ROI menos o custo de capital próprio, maior vai ser o PVP. Então, o que que o Damodaran fez? Ele pegou uma amostra de várias empresas, né, ao redor do mundo e fez essa distribuição estatística aqui, né? Então, ele percebeu, ó, a, aqui, quando essa diferença do ROI menos o custo de capital próprio, quando essa diferença é 13,5%, né,
você tem uma média aí de um PVP de 8, né? Lá na casa dos 8, tá vendo aqui, ó? E aí esse troço vai caindo, 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 né? Até chegar aqui nesses patamares aqui, cujo ROI é mais baixo do que o custo de capital próprio, que aí você fica negativo, né? Ou seja, a empresa não está gerando valor ao acionista nesse caso, né? Aí é bom sempre comparar também pegar o ROIC menos o WACC para poder encaixar as duas coisas, né? O ideal é que as duas coisas estejam positivas. Né? Se as duas coisas estiverem negativas é porque realmente a empresa está mal do ponto de vista de entrega de resultado. Mas, obviamente, que isso pode ser uma coisa pontual também, né? Você tem que analisar, às vezes a empresa está passando por um momento macroeconômico do país está difícil, a empresa está passando por um momento difícil e está entregando resultados ruins, mas isso não significa que ela foi sempre assim, né? Pode ser apenas um resultado temporário. Então é importante você também investigar isso mais a fundo, tá bom? Mas enfim, o fato é que quando você chega aqui nesse patamar de que você está gerando um resultado negativo, que o ROI menos o custo de capital próprio fica negativo, aqui, ó, aqui é menos 0,5, essa barrinha aqui é menos 2,5, né? O que acontece com o PVP? Ele vai para baixo de 1, ó. Então, quantas pessoas não falam, nossa, essa ação está valendo menos do que o valor patrimonial, menos do que o patrimônio líquido, está baratíssimo. Opa, pera lá, calma lá, quanto que é o ROI dessa empresa, né? Então tem empresas que vão ficar com esse PVP muito baixo a vida inteira, né? Tem empresas que vão ficar com PVP alto a vida inteira, né? Dependendo do contexto. E aí tem essa imagem aqui também que o Damodaran deixou. O que ele fala nesse parágrafo aqui? Ó? Ele fala que uma empresa que tem algum diferencial competitivo, ela consegue geralmente entregar um ROI maior, né? Um retorno sobre patrimônio líquido maior. E aí ele fala das 5 forças de competição, né, que foi criada pelo Porter, né? E aí quem estudou administração e tal sabe de tudo isso aqui, né? E aí ele deixou aqui vários exemplos, né, de questões de dificuldade de entrada no mercado, dificuldade de produtos substitutos, né, e por aí vai. Né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, é só para vocês, depois vocês dão uma lida com calma aqui e ver. Não é o meu objetivo hoje, tá? Então, pessoal, é importante também, além disso, vocês entenderem isso, tá? É importante vocês entenderem que setores têm características diferentes. Então, não tem como você comparar, por exemplo, você pega lá a PVP sei lá, de uma empresa de varejo comparar com o PVP de uma empresa de finanças, de financeira. Não tem absolutamente nada a ver, não faça isso, tá? Você tem que comparar empresas do mesmo setor. E aí eu posso até pegar aqui alguns casos aqui para mostrar para vocês. Esses dias mesmo me perguntaram da Graziotin. Falaram, Roberto, a Graziotin tá com PVP muito baixo, ó, tá vendo? Tá 0,88, significa que ela tá valendo menos do que o patrimônio líquido. Entretanto, o ROI da Graziotin é ridículo, né? É coisa em torno aí de 6 e pouco por cento, considerando os lucros normalizados, tá, pessoal? Porque esse lucro aqui, ó, que teve nos últimos 12 meses, ó, ele não é verdadeiro. Isso aqui, porque eu peguei de propósito a Graziotin justamente para mostrar para vocês que o ROI ele pode estar distorcido, né? Toda vez que você tem, porque hoje em dia com várias regras contábeis, e cada dia surge uma regra contábil nova, né? Você tem os lucros inflados, digamos assim, né? Ou também muito abaixo do que a empresa deveria apresentar. Então pode ajudar tanto positivamente quanto negativamente, né? A questão do lucro líquido. Então, nesse caso aqui da Graziotin, teve um efeito, um item não recorrente no balanço do ano passado, né? Que teve um resultado financeiro muito elevado e fez com que o lucro líquido se expandisse demais, mas obviamente que isso não vai se repetir, né? Tanto é que o lucro líquido dela nos últimos 3 meses que aconteceu, né? Foi lá para 13 milhões só. Né? Então, o lucro normalizado da Graziotin no ano todo é por volta de 40 milhões por aí, né? Então, todos esses indicadores aqui, eles estão distorcidos, né? O preço-lucro está distorcido, né? O ROI está distorcido, já que o ROI pega lucro líquido sobre patrimônio, né?
Então, se você pegar aí, vamos fazer a calculadora aqui rapidinho. Se você pegar e fazer um cálculo de qual seria o verdadeiro ROI da Graziotin, né? Um ROI aproximado, né? Você pega 40 aí, 40 milhões anual, né? Vamos jogar 50, tá? Vou jogar até um pouco para cima, mas 50 dividido, não vai ser 50, mas vou jogar 50, dividido por 606, tá? 606 milhões de patrimônio. Vai dar em torno de 8%, tá? Então, ó, na melhor das hipóteses, ele daria 8% de ROI. E uma empresa que está situada no Brasil, ela tem um custo de capital próprio muito mais elevado que uma empresa que está nos Estados Unidos, porque você tem risco país embutido, né? Você tem uma série de fatores macroeconômicos do país, né, que faz com que as empresas tenham, é como se o investidor exigisse mais um retorno maior para estar correndo aquele risco, né? Ele enxerga muito mais risco das empresas brasileiras por questões macroeconômicas, né, que desse alto e baixo do país o tempo inteiro, do que ele enxerga risco nos Estados Unidos, né? Então, com certeza, eu nunca fiz a conta, mas com certeza o custo de capital próprio, pela minha experiência dos vários cálculos que eu já fiz para várias empresas, o custo de capital próprio da Graziotin certamente vai ser maior do que o ROI que ela apresenta. Isso faz com que ela tenha um PVP abaixo de 1, entendeu? Então não espere que o PVP dela, Roberta, ela pode algum dia atingir o valor justo, entre aspas, né? Pelo menos igual ao valor patrimonial, sim, ela pode acontecer isso, né? Mas não espere que isso aconteça com certeza, que o mercado te dê esse presente, digamos assim, porque pode não acontecer, né? Porque a empresa, de fato, ela não consegue entregar resultado para isso, tá? Olha o ROIC também, muito baixinho, ó, o ROIC dela, tá? Ó, aí a margem líquida está distorcida também, né? Como margem líquida é lucro líquido sobre receita, o lucro está lá em cima, é um lucro mentiroso, digamos assim, não entrega. Não, como que pode a margem operacional ser 8,5 e a margem líquida ser 29? Não tem como. Você vê aqui, ó, o EBIT, ó, para você ter ideia, né, que é o lucro operacional dos últimos 12 meses, foi 40, né, quase 40 milhões. Né? Então, o lucro líquido é daí para baixo, porque depois do lucro operacional você tem resultado financeiro e pagamento de impostos. Né? Então, a não ser que a empresa fique toda hora apresentando resultado financeiro positivo, né? Não tem como ela apresentar um lucro líquido sempre maior do que o lucro operacional. Ó, aqui você pode ver, ó, que o caso da Graziotin, ela vive, eu acho que ela tem muito caixa, né? Se eu não me engano, deixa eu ver como é que está a questão da dívida dela. Acho que tem muito caixa e por isso acaba apresentando resultado financeiro positivo, né? A dívida líquida dela é negativa. Geralmente empresas com muito caixa e pouca dívida e nenhuma dívida, né, consegue apresentar resultado positivo porque ela tem esse excedente de caixa ela é remunerada, né, no mercado de capitais e aí ela consegue apresentar um resultado financeiro positivo, tá? Que é o caso que vocês veem aqui, ó, toda vez o resultado financeiro está positivo dela, todos os anos. Olha que o não recorrente aqui que eu falei, ó, a barra tá muito acima do normal. Não era para vir aqui para cima, né? Isso aqui não vai acontecer de novo, né? Vamos colocar aqui o lucro líquido, ó, tá vendo? Ó o lucro líquido, ó. O lucro líquido dela aqui, ó, na casa dos 15 por trimestre, tá vendo aqui, ó, nessa faixa aqui mais ou menos a média. Olha só para onde foi o lucro líquido aqui, ó, isoladamente no quarto trimestre. Então, várias pessoas vieram me perguntar da Graziotin achando que a Graziotin estava barata, né? Tanto pelo ponto de vista do PVP, quanto pelo ponto de vista dos outros fatores também, PL e tudo mais. Acabei de mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Outro exemplo para vocês aqui da empresa Unum, né, que é uma empresa do setor de seguros lá dos Estados Unidos, né, também tá valendo, olha só, como eu falei para vocês, né, Price to Book Ratio, né, que é o razão, preço, valor patrimonial em inglês, né? Nesse momento, nesse exato momento, cotada a 16,45 a ação, ela está valendo 32% do patrimônio líquido, ó, 0,32. Caraca, Robertão, tá muito barata essa ação. E olha que essa ação dá lucro, tá? Sempre dando lucro. Ela não cresce mais quase nada, mas está sempre dando lucro, tá? Só que se você for olhar o histórico dela, olha só o histórico dela. Né? Teve um período aqui que ela teve um PVP levemente acima de 1, né? Só que a maior parte do tempo ela é negociada abaixo do valor patrimonial. Ó.
que é o que eu falei para vocês. E aí a galera fica esperando, né, o tal do PVP justo, entendeu? E aqui, ó, olha o que acontece aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês o ROI agora. O ROI dela é muito baixinho, entendeu? Influenciando justamente nisso que eu falei para vocês. Vou botar o ROI delas aqui. E o ROI dela sempre foi baixo também, né? Sempre foi baixo. Teve um período, acho que teve 10% aqui. Esse ROI não é ruim. Não é ruim. 10, 11% não é ruim isso aqui. É bom, é ROI bom, né? Agora, olha esse período aqui, ó. Tá vendo? Ela ficou com 5 e pouco por cento de ROI, né? Aí, ó, olha esse período aqui, ó. 4%, tá? 3%. Então, ela fica oscilando esse ROI aí, né? Entre 4% e até 10%. Então, uma hora ela consegue gerar um valor, né, mais ou menos bacana e outra hora não, né? E aí todos os múltiplos dessa empresa aqui, né, estão baixos nesse momento por causa disso. Você vê que ela consegue manter uma certa consistência aí de... Quer ver? Vamos ver aqui a trajetória da receita dela. Tá um pouco lenta a internet aqui hoje, desculpa aí. Aqui, ó, ela passou por um período bem conturbado aqui, esse período aqui, e depois a receita veio crescendo em escadinha, né, a partir de 2014, vem crescendo aqui bem pouquinho, mas crescendo, né, e aí estabilizou aqui de novo, né, por causa da crise do coronavírus, tá? E ela sempre dá lucro todo ano, tá? Então, assim, para vocês verem que é perigoso essa coisa do PVP, né? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa também. Então, assim, olha todos os. Por que eu sou defensor de múltiplos, pessoal? Porque nem todo mundo está apto a fazer o fluxo de caixa descontado, né? Projetar lucro, projetar fluxo de caixa livre futuro, né? Depois trazer valor presente. Tá? Então nem todo mundo nem todo mundo tem tempo para fazer isso, nem todo mundo tem conhecimento adequado para fazer o valuation pelo fluxo de caixa descontado, né? Pô, inclusive investidores como o Peter Lynch, né? Ele era defensor também dos múltiplos, né? Só que você tem que pensar que você tem que usar isso de... Tem muitas armadilhas, né? Então você tem que procurar entender o máximo possível para você não cair nessas armadilhas e sempre utilizar o máximo de múltiplos possível, né? Então pega todos esses múltiplos aqui e olha tudo, ó. Preço-lucro, preço-valor patrimonial, né? Preço-lucro operacional, o Enterprise Value EBITDA, tá? Pega tudo e olha tudo, tá? Agora, o setor de varejo, por exemplo, é um setor que geralmente o PVP é bem alto, né? Se a gente pegar aqui Magalu, por exemplo, a Amazon também é 20 vezes o valor patrimonial, né? A Magalu também está nessa faixa aqui de 20 vezes. Opa, fechou aqui. Então, é característico desse setor, tá? Característico desse setor. Aqui o ROI da Magalu está comprometido porque, obviamente, a gente sabe, né, que o coronavírus bagunçou os resultados, ela acabou apresentando resultados ruins, mas o ROI estava interessante, né? O ROI estava interessante em 2019, também um pouco influenciado por várias coisas de CMS que teve, não sei o que ajudou a subir o ROI, mas o ROIC da Magalu é muito bom, né? Em 2019 foi 24%, tá? Então, se você for olhar as empresas de e-commerce, né? Varejo de e-commerce, você vai ver que é tudo, a maioria é valor alto, 19 vezes. Aí você vai ver o B2W, por exemplo, o B2W, 10 vezes, né? Vou olhar Lorenzo, desculpa, vou olhar lojas Renner, tá? Lojas Renner não é varejo online, né? Mas enfim, de qualquer forma, dá para ver que o varejo... Por que o varejo é assim? Porque o varejo ele consegue, com pouco patrimônio, gerar muita receita, entendeu? Ah, então, geralmente, por isso que ele tem um PVP geralmente alto, tá? A Vivai, dos problemas que ela tem, ainda está com um valor um pouco abaixo em relação a B2W e Magalu, mas ela ainda tá ainda 5,6 ainda é elevado perto de outros setores.
Se você for pegar setor bancário, por exemplo, né, a maioria ali está na faixa de 1 e pouco, 2, né, o PVP. Então, é importante você ficar claro isso para vocês, né? Isso é uma questão setorial que você tem que avaliar, né? Não tem como comparar coisas diferentes. A própria IRB Brasil, né, que foi questionada há muito tempo, a questão do PVP elevado em relação aos pares fazia total sentido. Entretanto, o ROI da IRB Brasil era muito mais alto do que os pares dela, né? Óbvio que era um ROI mentiroso, mas ninguém sabia até então que tinha fraude contábil. Então, na verdade, se você for parar para pensar, o ROI mais alto compensava um PVP maior. Você não pode simplesmente concluir, tipo assim, o PVP da IRB Brasil está muito alto em relação aos pares. Beleza, mas espera lá, né? Vamos entender por que que está mais alto. Está mais alto porque o ROI é mais elevado. Ah, beleza, então. Como que está a proporção disso, entendeu? E aí depois acabou justamente nesse ponto que foi tocado, né, em relação à fraude contábil. Pô, como que a maioria das empresas bem geridas, né, Porto Seguro, Sul América e tudo mais, conseguem ter uma boa gestão e um ROI muito mais baixo. A ROI era metade, né, do que o ERB apresentava, né? A ERB estava apresentando um ROI de 50%, enquanto a Porto Seguro e a Sul América apresentava algo em torno de 20, 25% de ROI, né? Então era metade, né? Aí foi o primeiro questionamento que se fizeram em torno da IRB, como que ela conseguia essa rentabilidade extraordinária, mas de qualquer forma estava relacionado a isso aí, né? Abri também aqui um arquivo aqui, esse arquivo aqui é um pouco antigo do Damodaran, mas era só porque eu queria mostrar para vocês, ele faz o mesmo estudo aqui, parecido com o que eu mostrei para vocês. Ele fez uma análise também de várias empresas, e aí eu peguei essas informações aqui, ó, tá vendo? Pegou uma lista de empresas do setor de óleo e gás, né? Tá aqui, ó, Oil Companies, 1996. Ele colocou uma coluna com PVP e outra coluna com ROI, né? E aí eu peguei esses dados aqui e joguei numa planilha Excel, tá? Mas aí, peraí. Aí aqui está a planilha Excel. Então eu peguei os dados lá do arquivo do Damodaran e botei aqui, tá? Botei todos aqui, ó, o PVP e o ROI. E aí então a gente consegue gerar. Como que eu gerei esse gráfico aqui? Esse gráfico chama gráfico de dispersão, né? Ele vai pegar cada pontinho desse relacionado, por exemplo, 0,9 com 4,1, 1,1 com 7,2. Aqui nesse lado aqui o Y, né, da, do gráfico, né, é o ROI, né, e aqui tá o PVP, tá? É o eixo X, né, o PVP, o eixo Y é o ROI. E aí eu peço para poder ele gerar a linha de tendência, né? Como que eu faço isso? Vou mostrar para vocês. Eu pego aqui, ó, eu seleciono os dados, tá? Vou aqui em inserir. Aqui o gráfico de dispersão. Escolho aqui. E gera aqui o gráfico, gerou. Aí eu clico aqui em cima das bolinhas e vou aqui, ó, adicionar linha de tendência. E ele vai me gerar uma equação, né, de primeiro grau aqui, tá? Que é justamente essa equação aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó. Deixa eu fechar esse aqui, era só para mostrar para vocês. Aí vai mostrar a equação é essa aqui, ó, y igual a 5.0285, né, x, que está atrelado ao x, a variável x, né, mais 1.5. Então, aí, o ideal é que você tenha mais dados. Quanto mais dados você tem, é melhor, né? Porque estatisticamente fica mais confiável, né? No caso aqui, o estudo que o Damodaran fez, ele pegou poucos dados, mas enfim. E aí daqui também você consegue achar o coeficiente de determinação, né? Que é esse R quadrado aqui, que é igual a 0,
0,4667, que significa que o ROI ele explica 46,67% do que acontece com o PVP, entendeu? Então a correlação entre essas variáveis é muito boa, né? E dado isso, você consegue achar o PVP justo, digamos assim, né? De qualquer ação que você quiser. Uma vez que você tem essa equação aqui, aí eu botei aqui, ó, os dados, né? O Azinho da equação, o B da equação, o ROI. Aí eu, então, Roberto, eu tenho uma empresa aqui que ela tem 30% de ROI. Aí eu joguei o ROI passa a ser o seu X, né? Sua variável X, 30% de ROI, então o Y vai ser igual a 3, né? Então, ou seja, nesse setor de óleo e gás, se uma companhia tivesse 30%, né, de ROI, o valor justo dela baseado no PVP seria algo próximo de 3, entendeu? Essa seria mais ou menos a ideia, né? Vamos ver se tem aqui, eu queria mostrar para vocês também, para a gente finalizar esse vídeo aqui, o estudo, né, esse arquivo aqui do Damodaran, ele é mais novo, né, do que aquele lá, do que esse aqui, né, que eu estava usando. Esse aqui é mais novo, ele tem várias estatísticas também, né, a respeito das empresas, né, que é americanas, ou em 2012, né, ele pega, tem uma barrinha que representa o price book, então, nas empresas americanas, a maior parte das empresas americanas, isso aqui é um gráfico cara, me fugiu o nome agora, qual é o nome desse gráfico aqui? Mas enfim, ele pega que você pode ver que a frequência, né? Quantas empresas existem, né, que tem o PVP, por exemplo, nessa faixa aqui de 0,75 a 1,25, entendeu? Aqui, ó, aqui está a concentrada a maior parte das empresas. Isso aqui são dados de 2012, tá, pessoal? São dados antigos, né? Só para vocês entenderem, né? Hoje em dia eu acho que transformou isso, com certeza isso aqui está modificado hoje em dia, porque cada vez mais empresas de tecnologia, né, que são asset light, elas estão cada vez mais representativas no índice, né, no índice da Bolsa Americana. Então, e as empresas de tecnologia costumam ter ROI alto, né, que são asset light, elas têm pouco patrimônio, conseguem gerar muita receita e lucro com aquilo. E aí, obviamente, grande parte delas vai ter um PVP elevado, né? Então, isso aqui provavelmente são empresas de alto capital, de capital muito intensivas, empresas tradicionais americanas, né, financeiras, por exemplo, óleo e gás, né, que já mudou completamente esse panorama desde 2012, mudou muita coisa, né? Aí aqui ele faz também um estudo, né? Ele faz um estudo um pouco mais global, né? Ele tem Estados Unidos, Japão, economias emergentes. E aí você vê aqui que as economias emergentes, por exemplo, né? Tem uma média de PVP de 3,83. Isso aqui em 2012, né, pessoal? O Japão era 2,37, os Estados Unidos era muito maior, 13,73, né? E aí ele fala outras coisas aqui que não vem muito ao caso, né? Vocês podem depois estudar mais a fundo se vocês quiserem, mas eu queria mostrar esse gráfico aqui também, que novamente é o que eu fiz lá no Excel, né? Mesma coisa, ele relacionou o PVP, né, que é o Price to Book, com o ROI. E aí ele pegou as maiores companhias, né, dos Estados Unidos e colocou no gráfico aqui, colocou o gráfico de dispersão e chegou aqui no coeficiente de determinação de quase 0,6, né? Praticamente 0,6 aqui, 0,592. Tá bom? É isso aí, galera. Então, espero que tenha ficado claro, né, a respeito da questão do PVP, a relação que o PVP tem, né, com o ROI. Tudo bem? E é importante vocês diferenciarem isso, né, entre os setores. Beleza? Espero ter ajudado aí. Até a próxima.
Valeu!